Vamos falar de diabetes então? Então a diabetes nada mais é do que um indivíduo que apresenta um pâncreas que não produz insulina suficiente ou quando o corpo não consegue mais utilizar essa insulina de uma maneira eficaz. Tudo bem? Nós vemos que com isso tem a divisão entre diabetes do tipo 1 e diabetes tipo 2. Lembrando que a insulina é o hormônio que regula a glicose no organismo do paciente, sendo fundamental para o bem-estar do organismo. E altas taxas de glicose no organismo podem levar a complicações no coração, artérias, complicações nervosas e tudo mais. No Brasil, além de termos aquele alto índice de mortalidade em decorrência da pressão arterial sistêmica, nós temos dados também do Ministério da Saúde de ontem, 6,9% da população brasileira é diabética, ou seja, 13 milhões de pessoas. E essas 13 milhões de pessoas precisam passar no dentista. Então, olha a quantidade de pacientes que vocês vão atender com potencial de hipertensão arterial sistêmica e diabetes, tudo bem? E daí, vocês sabendo atender, vocês não precisam encaminhar para um especialista em pacientes especiais. São pacientes que podem ser atendidos por um clínico geral, tudo bem? Lembrando que a diabetes, nós temos alguns subtipos. A diabetes do tipo 1, que é genética, desconhecida, normalmente diagnosticada na infância e adolescência. O paciente precisa fazer o uso regular de insulina, porque ela está relacionada com condições autoimunes principalmente. E ela tem uma taxa menor de incidência, de 5 a 10% dos casos apenas de diabetes, tá? A mais comum, vocês vão encontrar em 90% dos diabéticos aqui do Brasil, é a do tipo 2, quando o corpo ele não consegue aproveitar aquela insulina que ele está produzindo. E normalmente está associado com sobrepeso, que é quando você passa lá dos 40, 50 anos, fica mais gordinho e começa a já desenvolver junto com a hipertensão arterial sistêmica, a diabetes também, tá? O controle feito com alimentação, medicações e insulina. Temos também um subtipo que é chamado de LA, que é em adultos, é um agravamento, na verdade, não é muito utilizado esse termo, nada mais é do que agravamento da diabetes do tipo 2, porque o que acontece é que além de não aproveitar, começa a se desenvolver um processo autoimune tardio nesse organismo. Então o paciente começa a perder o pâncreas também, tudo bem? E a gestacional. Então, quando atendemos gestante, você precisa ter em mente que ela pode apresentar a diabetes gestacional, tá? Que é caracterizada pelos níveis mais elevados de glicose no sangue durante o período de gestação. Além disso, está associado também com a hipertensão arterial, você tem que tomar cuidado com a questão da pré-eclâmpsia. E tanto a diabetes quanto a hipertensão arterial sistêmica na gestante, elas podem ser prejudiciais no desenvolvimento, na gestação e também no parto do bebê, tudo bem? Com isso, é importante vocês também terem em mente quais são os principais fatores de risco associados ao diabetes, igualmente da hipertensão, para você verificar se aquele paciente ele está apresentando aquelas taxas elevadas na glicemia dele de forma constante ou se são pontuais. É obeso? É sedentário? É hipertenso? Como que está o colesterol desse paciente? Está passando por situações de estresse? Como que estão os níveis de cortisol dele? Tudo bem? Ele apresenta doença cardiovascular também associada, como eu falei para vocês, a diabetes e a pressão alta andam casadinhas, tá? E o que um paciente com diabetes, ele costuma apresentar, principalmente quando ele não sabe ainda que tem a diabetes? O que acontece? O que começa a ficar diferente? Ele começa a apresentar muita sede, fome, cansaço em excesso, perda de peso rápida e involuntária, hálito modificado, a visão embaçada, vontade de urinar várias vezes ao dia. Essas são as características gerais entre aqueles 4 subtipos de diabetes, tá? Vocês podem entrar, inclusive, no portal do Ministério da Saúde, tem as características específicas para cada um dos subtipos, mas essas estão presentes nos 4, tudo bem? Então, isso é muito característico. Vocês lembram do hálito modificado? É o hálito cetônico, é muito característico de uma pessoa com diabetes, tá? O descontrole da quantidade de glicose no sangue facilita o aparecimento e a progressão de alguns problemas bucais. Então, é muito importante você ter em mente que o descontrole da diabetes está diretamente relacionado com o aparecimento e agravamento de problemas bucais, hipossalivação, sensação de boca seca, infecções na boca e principalmente a doença periodontal, que a literatura já mostra aqui.
Níveis alterados de glicose no sangue de pacientes diabéticos pioram a condição da diabetes, e uma condição pior de diabetes piora a condição periodontal. E é uma via de retroalimentação, um vai piorando o outro. Por exemplo, xerostomia e hipossalivação. O paciente com uma diabetes descontrolada, descompensada, ele vai ter uma diminuição da salivação. Obviamente, como ele tem realmente uma diminuição da salivação, ele também vai apresentar a sensação de boca seca. Porque muitas vezes o paciente tem a sensação de boca seca, mas você vai medir a quantidade de saliva dele e está normal. São outras questões envolvidas. Mas nesse caso, o paciente diabético, ele já tem uma diminuição da salivação, tudo bem? Se ele possui uma diminuição da salivação, essa sensação de boca seca, aumenta as chances de ferimento, principalmente por trauma na mucosa bucal, o surgimento de cáries, fixação também das próteses desse paciente. Com isso você acaba aumentando também as chances de infecções oportunistas nele, tá? Infecções. Além disso, esse paciente também apresenta uma questão de imunossupressão associada devido a essas alterações metabólicas dele, e ele também apresenta uma alteração vascular periférica. Então você precisa tomar muito cuidado com qualquer tipo de procedimento invasivo nesses pacientes. O famoso pé diabético, por exemplo, um paciente com diabetes, eles não morrem de medo de ir na manicure? Mas é incrível, eles têm medo de tirar o dente? Não. As pacientes com diabetes, aquelas senhorinhas, sabem dos riscos de tirar um bife durante a pedicure, e isso pode causar um problema na diabetes dela, mas ela não tem medo que você extraia um dente. Olha só, isso é um absurdo, né? Quantas vezes eu já não ouvi, porque eu falei que não podia tirar o dente, não era caráter de urgência, era caráter eletivo, porque a diabetes dela estava descompensada, brigou comigo. Mas depois ela, não, mas eu também tive que desmarcar minha pedicure, porque ela falou que minha diabetes não estava boa. Mas a pedicure falou. E lá não tem problema que a pedicure falou. Mas ela não pode tirar o dente. Então a gente precisa se posicionar, a gente precisa mostrar a importância de atender um paciente com segurança. E com isso você precisa explicar para o paciente por que você não pode atender ele naquele momento, tudo bem? Se a hiperglicemia, então, a diminuição do fluxo salivar, alterações salivares, também favorece o surgimento de abscessos e infecções orais, principalmente causadas por fungos, infecções oportunistas, tá? Precisamos estar atentos a todos esses sinais, que são muito mais agravados nesses pacientes. E como eu falei para vocês, a doença periodontal. Alterações metabólicas favorecem o surgimento e a progressão da doença periodontal. E a retroalimentação, quanto pior a doença periodontal, piora a diabetes do paciente, e isso vai se retroalimentando e vai promovendo uma piora contínua, tá? Até a perda total dos dentes do paciente. Importante, o paciente descontrolado não deve ser submetido a tratamento odontológico até que seja feito o controle glicêmico. Eu não sei vocês, mas meus alunos sempre falam que o paciente está compensadinho. Controladinho. Primeiro que é um inho, né? Já é um problema, né? Porque não é pediatria, é um inho. Controlado ou compensado. Eu gosto de pacientes especiais, mas não precisamos infantilizar todos os termos. O que é compensado para você? Ah, não, ele falou que ele toma insulina. Ah, mas você tem os exames dele? Você não tem os exames dele. Você não tem nem o valor da glicemia dele nesse momento. A minha avó, com 75 anos... ela fala há 30 anos que ela é compensada na diabetes dela. Ela engana de um jeito que é uma baixinha desse tamanho. Ela vai falar para vocês, ela vai convencer vocês, vocês vão fazer o que quiserem com ela, que ela vai convencer. Ela toma insulina 3 vezes ao dia, está com demenciação já por conta de diabetes, por pouco não está perdendo a perna porque ela está com erisipela, várias complicações, mas ela convence, porque ela é boa disso. E ela convenceria vocês facilmente a tirar um dente dela. Mas aí você vai pegar o exame dela e ela acha que se ela não comer o doce num dia antes do exame, vai dar um valor bom da curva glicêmica, da glicemia em jejum. Até vai. Sabe o que não vai? Ela não vai conseguir mascarar? Hemoglobina glicada. É esse o exame que vocês vão ver com certeza como que está os parâmetros da adesão do açúcar nas hemoglobinas do paciente. Por quê? Isso pega como referência os últimos 3 meses. Então não adianta minha avó ter parado de comer o doce 2 dias antes do exame. Ela comeu doce na semana anterior,
na retrasada, no mês anterior, já vai estar lá, na hemoglobina glicada, que daí são aqueles valores percentuais. Normalmente a gente atende até 7%, 7,5% com segurança, tá? Então você precisa ter em mãos os exames do paciente para você conseguir falar com certeza que ele está apto, ele está compensado da diabetes. Além disso, mesmo que ele faça o uso de insulina e tudo mais, ele deve seguir rigorosamente a dieta, porque vamos supor que ela, pelo contrário, ela controlou nos últimos meses, mas essa semana ela desregulou. E essa semana ela comeu bolo de aniversário, pizza e tudo mais. E ela tinha um procedimento odontológico hoje. Eu tinha o exame dela, a hemoglobina glicada dela estava 7%, ótimo. Fiz a glicemia dela hoje, 300. Ah, professora, mas não é a hemoglobina glicada que vale? Peraí, mas você for pensar na compensação do paciente. Mas hoje, ela está apta para atendimento com 300 de glicemia, porque ela comeu um bolo cheio de chantilly? Não. Então, vocês têm que levar esses dois valores em consideração, dependendo do procedimento que vocês vão fazer, tudo bem? Lembrando que a higiene bucal adequada também diminui os riscos de cárie, doença periodontal e infecções. Então, é importante sempre motivar esse paciente a controles periódicos no dentista e motivação em relação à higiene bucal também. Lembrando que, sempre que possível, você solicita os exames para o paciente, quando o paciente refere que ele é diabético, principalmente quando ele refere que ele faz uso de insulina, tudo bem? Desculpa. Nesse caso, o paciente na primeira consulta é caráter eletivo, ele veio fazer uma avaliação com vocês para você elaborar um plano de tratamento para ele. Solicita os exames dele, tudo bem? Exames, hemograma completo, nível de glicemia em jejum, coagulograma e a hemoglobina glicada. Sendo possível, também solicite o quê? A radiografia panorâmica dele, pelo menos anualmente, para você descartar focos de infecções latentes que não estejam causando nenhum tipo de dor dele, mas estejam lá, tá? Valores de glicose normais, obviamente, isso varia um pouco de laboratório para laboratório, tá? Mas a média é normal de 70 a 99, com diabetes já sendo acima de 126. Tudo bem? Normalmente a gente consegue fazer um atendimento odontológico com uma certa segurança, no máximo até 150, no máximo. Tudo bem? Pensando que o diabético ele não consegue controlar muitas vezes o horário da insulina em relação ao horário do atendimento, tá? E às vezes ele também acaba comendo alguma coisinha antes, porque ele não pode vir em jejum, então tá um pouquinho mais alto, você está atendendo de manhã, ele acabou de tomar café, então 150, tudo bem? Lembrando que você também precisa levar em consideração alguns cuidados, como por exemplo o uso da epinefrina, tá? Cuidado, porque ele tem um uso oposto, ele tem um efeito oposto da insulina. Então você pode descompensar ainda mais esse paciente quando você faz o uso de epinefrina. Então você deve evitar nesses pacientes diabéticos, principalmente os que não estão muito bem compensados, o uso de vasoconstritores com catecolaminas, tudo bem? Dando preferência para o uso de prilo. Então nisso você acaba caindo também naquela questão do paciente que hipertensão, normalmente anda casadinho, é hipertenso e diabético, você costuma tratar bem usando daí a prilo 3%, com feliprecina, tudo bem? Lembrando que algumas medicações também interferem no estado do paciente, por exemplo, os AINES, exemplos, AS, eles podem competir com os hipoglicemiantes orais do paciente. O paciente usa, por exemplo, metformina, glifage. Evite você usar o AS, porque ele vai competir com aquilo. Nisso, ele vai potencializar o efeito desse hipoglicemiante e com isso ele pode causar uma hipoglicemia no paciente. Tudo bem? Durante o atendimento odontológico ou após. Converse com o médico sempre que possível, principalmente se o paciente não consegue dar parâmetros sobre como que está a condição dele, tudo bem? Maior segurança, perdão, diclofenaco, dipirona, paracetamol e dexametasona, por exemplo, nesses pacientes, tá? Se for procedimento invasivo, principalmente em caráter de urgência, e você não tem certeza sobre a compensação daquele paciente, acontece muito, o paciente chega no posto de saúde com dor de dente, ele é diabético, não tenho acesso, não tenho como saber, ele não faz tratamento lá médico, não tenho como saber como que está a diabetes dele, precisa fazer um procedimento.
invasivo, uma exodontia de urgência, prescreva uma profilaxia antibiótica para ele. Você já começa a prevenir a infecção nele, tudo bem? Principalmente quando você não tem certeza da compensação glicêmica dele, tá? Dando preferência para amoxicilina, cefalosporinas e, se for alérgico, eritromicina. Aqui é só para ilustrar 2 casos, por exemplo, que vieram na semana passada no posto de saúde, onde eu faço atendimento com atenção básica. Essa paciente hipertensa e diabética, tudo bem? Diz que está fazendo tratamento, mas ela não está seguindo direito, ela mesma que referiu. Vocês percebem aqui, olha os lábios, ressecados, tudo bem? Boca seca, tá? Isso aqui é uma doença periodontal, tudo bem? Além disso, numa vista intraoral, aqui é secreção purulenta, não é cálculo. Está drenando o pus da doença periodontal dela, espontaneamente. Então, para eu tirar foto, eu fiz uma leve pressão digital na face lingual e todas essas áreas branquiçadas aqui são secreções purulentas. Pus, drenando via sulco gengival, além do grau de mobilidade dessa paciente, tá? Presença de cálculos e também secreção purulenta associada à doença periodontal, drenando espontaneamente, tá? Aqui uma outra paciente, ela estava com o lábio muito ressecado, aí eu passei um pouquinho de vaselina no lábio dela porque eu já tinha colocado a gás e ia machucar, tá? Mas vocês podem verificar, tem já uns 4 anos que ela não vai no dentista, mas ela tem uma higiene bucal boa. Vocês entenderam por quê, né? Alguém entendeu? O que vocês estão vendo aqui? Não, mas tem outra coisa. Fio dental, ela passa, gente. Ela passa fio dental. Ela passa fio dental. Ela passa. Ela mesma falou, ela passa fio dental. Vocês estão vendo que os cálculos estão divididos? Eles estão divididos porque ela passa fio dental. Vocês nunca viram isso? Ela passa fio dental mesmo. O dente dela estava preso pelo cálculo. Pelo cálculo. Quando ela veio ao dentista, fazendo 3 meses. Isso. Não duvido. Não duvido. Mas ela faz uso de fio dental. Para ela faz uma higienização bucal adequada, porque até fio dental ela passa de vez em quando. E ela realmente passa porque o fio dental passou aqui. Eu passei o fio dental. Ele passou. Ele passou. Só que é impossível você formar isso sem você realmente fazer a separação da placa enquanto ela está tendo a formação do cálculo. Tudo bem? Também, diabética e hipertensa faz uso de insulina, tá? No mesmo dia, hein? Foi um dia que eu falei, eu tinha que fazer a aula, eu falei assim, vou aproveitar, falei pra minha auxiliar de 69 anos, eu falei, tirar foto para colocar na aula. E não precisa nem se esforçar, paciente de atenção básica. E eu não faço atendimento de centro de especialidades lá. Quero que eu estava até conversando com o Dácio. A quantidade de pacientes que a gente recebe com alterações sistêmicas no nosso dia a dia é absurda. Tá? E essa paciente da faculdade, também diabética, hipertensa, tá? Aqui é uma incógnita, eu esqueci de colocar a foto depois da exodontia. Isso aqui não se sabe o que é. Nós brincamos que a gente ia mandar para o anátomo patológico, porque diz ela que o dente dela realmente estava mole, e a amiga dela foi na dentista, contou para a dentista que a amiga estava com o dente mole, e a dentista deu no potinho uma massa para colocar no dente em casa. Parecia resina acrílica quando nós fizemos a exodontia, porque é uma série de cristais ao redor da raiz. Mas ela falou que ela não misturou pó e líquido. Então, a gente tentou adivinhar na faculdade, nenhum professor adivinhou o que é. Dácia, eu não faço ideia do que seja. Ela falou que era uma massinha mole que ela trouxe, que a amiga dela trouxe da dentista, deu para ela, que a dentista falou, fala para ela pôr ao redor do dente que vai segurar. Não era super bonder, não era resina acrílica, ela não misturou pó e líquido, não sabemos o que era, tá? Mas o dente também com mobilidade, doença periodontal, muita dor, estava extremamente inflamado, principalmente pela face lingual, e precisou realizar a exodontia de urgência nesse elemento. Fizemos um fio de contenção, aí foi na faculdade, para colocar, porque parece que não, mas a estética para ela era importante, porque o conceito de estética varia, né? Então, para ela, ficar com isso era aceitável, ficar sem o dente não. Tudo bem?